Boa noite, meu nome é Marcelo Rabelo. Estamos na noite de sexta-feira do dia 29 de setembro de 2017. Vou estar trazendo aqui um setup de continuação de tendência, onde a gente vai estar utilizando o range que foi formado na sexta-feira, tá? E vou estar explicando a configuração do setup, o raciocínio que vai ser utilizado para a configuração desse setup, tá? E enfim, vamos trazer aqui o setup, a configuração dele. Eu vou tirar dele todos os indicadores, que no caso é o Forex Breakout Box, duas Move Averages, uma Move Average 72 períodos para ser visualizada em H4, tá? E uma Move Average 288 períodos para ser visualizada em H1. Então só limpando o gráfico e vou tirar o robô, tá? Então trazendo isso, eu já tenho esse setup configurado, então voltando aqui para ele, então o que a gente tem aqui no setup? O Forex Breakout Box, cuja visualização dele é somente M30, a Move Average de 89 períodos, de 72 períodos com visualização somente H4, e a Move Average de 288 períodos com visualização somente em H1, tá? Por que dessas duas Move Averages, uma de 288 períodos e a outra de 72, tá? Porque tanto faz a pessoa querer fazer a visualização do gráfico em H4 como em H1. O objetivo dessa média móvel é estar me trazendo qual o sentido do trend que eu vou estar seguindo tendência. Então, de uma maneira geral, quando os preços estiverem abaixo da Move Average de 288 períodos em H1, eu vou estar buscando seguir tendência para venda, e quando os preços estiverem acima da Move Average de 288 períodos em H1, eu vou estar fazendo compra, tá? Estamos aqui no gráfico do euro-dólar. Para o H4 a mesma coisa, os preços estando abaixo de 72 períodos, eu vou estar buscando venda. Se os preços estiverem acima de 72 períodos, eu vou estar buscando compra. O que eu queria mostrar aqui para vocês é que a média móvel de 72 períodos em H4, ela vai mostrar exatamente os mesmos pontos da média móvel de 288 períodos em H1. Então aqui, ó, peguei aqui o fundo desse candle, é só para estar ilustrando. O fundo desse candle em 72 períodos, a hora que eu trago aqui em H4, o fundo do candle atingindo a média móvel, tocando a média móvel. Vamos trazer outro ponto aqui só para mostrar que a média aqui, ó, esses dois candles aqui de H4, a hora que eu trago eles aqui para o H1, da mesma forma, os candles tocando a média móvel, aqui é o mesmo ponto, pontos de toques na média móvel, tá? Vamos trazer esse ponto aqui que somente tocou aqui os 72 períodos, a hora que eu trago aqui em H1, o quase toque, então, ou seja, na verdade eu vou estar visualizando a mesma coisa aqui, o SDJPY, trazer esse ponto aqui, 72 períodos H4, desculpa, 288 períodos H1, a hora que eu converto aqui para o H4, a gente vai achar a sombra da vela me mostrando exatamente o mesmo toque, mantendo o distanciamento com a média móvel, tá? Nessa região aqui da alta, o distanciamento em todo o ciclo dele, um distanciamento em relação à média móvel, a hora que eu vejo aqui mostrando o mesmo distanciamento. Então eu trouxe isso aqui para mostrar que a visualização em H1 através da média móvel ela pode ser feita, e eu vou estar visualizando exatamente o que eu vou estar vendo em H4.
Em H4, às vezes eu tenho uma visão mais ampla do gráfico, tá? Mas essa visão mais ampla do gráfico não vai ser minha referência para o setup que vai estar sendo utilizado. A referência realmente são os preços estando acima ou abaixo da média móvel. Aqui uma tendência muito clara de alta, tá? Então vamos lá para o euro-dólar. Então eu coloquei o Forex Breakout Box para ser visualizado, ou seja, ele vai ter, deixa eu só trazer aqui o Forex Breakout Box, eu ponho o período inicial em 0 e fechando em 24 horas, e o período B também fechando em 24 horas, porque eu quero visualizar a máxima e a mínima do range da sexta-feira. Então, considerando essa semana que se passou, tá? Sexta, quinta, quarta, terça, segunda, então esse aqui é a sexta-feira da semana anterior. Eu ia estar considerando essa sexta-feira aqui para estar desenhando meus pontos de entrada e de stop para serem trabalhados ao longo da semana. Então a gente vem aqui inserir Fibonacci de retração. Como eu quero venda nesse gráfico, a gente viu em H1 que os preços estavam abaixo da média móvel, então eu defini que eu gostaria de trabalhar, que eu iria trabalhar a favor da tendência, com venda, tá? Então o que foi desenhado aqui, tá? Foi desenhada a continuação da tendência a partir do momento que os preços perdessem o range de sexta-feira, tá? Se eu for considerar que o range de sexta-feira foi uma Fibonacci formada, tá? A gente sabe que a teoria de expansão de Fibonacci ela vai me trazer os alvos, os padrões. 100 161.8, depois vem a continuação de 161.8, 261.8, sempre a soma dos anteriores. Então aqui, ó, 100% mais 0,618, 1 mais 0,618. Ok, depois a próxima projeção de Fibonacci, ela vai ser o 2,618. A próxima, então assim vai. Então quais são os pontos de expansão de Fibonacci? De 0 a 100, depois de 100 a 161.8, depois de 161.8 a 261.8, depois a próxima expansão de Fibonacci é 423.6, tá? Então, trazendo esse raciocínio, eu fiz as minhas marcações, tá? E o que eu considerei aqui como ponto de entrada? Eu pus um stop loss, considerando que eu vou fazer uma entrada, eu joguei 6% abaixo, tá? 6% abaixo, exatamente esperando um rompimento. Como a minha intenção é não estar esperando e acompanhando os candles e o gráfico para poder visualizar uma expansão real, um candle rompendo a projeção de sexta-feira, depois a confirmação desse rompimento, eu prefiro fazer meu setup colocando um ponto de entrada fixo a 6% abaixo dessa projeção de 100% de sexta-feira. E objetivando take em 261.8, essa aqui seria a minha primeira marcação de take profit. Então, entrada em 1.06 a projeção, com take profit em 261.8 e o stop em menos 0.02, tá? O menos stop loss 1, o menos 0.002, um pouquinho acima da caixa, tá? Da caixa um pouquinho acima da projeção de sexta-feira. A partir do momento que
os preços eles atingiram o take profit nesse candle aqui, e depois já no próximo candle de 1 hora ele rompeu a projeção, voltou em um pullbackzinho testando essa projeção de 261.8 do range de sexta-feira, e depois o gráfico seguiu a tendência, batendo exatamente no que seria o meu take profit 2, que é a marca de 4.236, tá? Ok. Agora explicando algumas outras marcas que eu fiz aqui, tá? 2678 seria, então eu considerei 6% para minha primeira entrada, então eu coloquei 2,618 mais 0,06, 2,678, que seria minha entrada 2. Eu até tinha escrito aqui, posso deixar escrito, para visualizar em H4 fica ruim essa visualização, por isso é que eu vou preferir deixar a visualização em H1, porque eu consigo ver essas marcações com mais clareza, tá? E eu deixei algumas marcações aqui sem nada escrito, tá? Na hora que eu considerei que eu estou entrando aqui em 6% abaixo de 261.8, que seria 2678, na hora que eu subtraio. Então, o que seria meu primeiro stop? Eu vou estar perdendo 100% da projeção de sexta-feira, mais 2%, mais 6%. Então, 1,08%. Então, eu venho nesse 2,678 menos 1,08%. Eu vou manter exatamente a mesma proporção de stop loss, com o mesmo critério que foi usado para a primeira ordem, o mesmo critério é usado na segunda ordem. Então, a gente tem o stop loss 2, 1,598. Ok. Então, dito isso, está explicado aqui minha primeira entrada, 6% abaixo, take profit 261.8. A projeção de 0 a 100, então de 0 a 1.0. Então, a minha projeção é 1,618% menos 6%, seria o meu primeiro take profit, seria a minha primeira marcação de take profit. A segunda marcação de take profit, 4,236 menos 2,618, vai guardar exatamente a mesma relação de 1,618. Ou seja, na segunda entrada eu vou guardar exatamente a mesma proporção, os mesmos pontos da primeira entrada. É importante explicar aqui também que eu deixei outros pontos no gráfico sem legenda, que são esses 3 pontos, tá? São esses 3 pontos. O que representa esse ponto aqui, que eu vou estar explicando? Então, aqui, a distância entre a entrada e o stop loss. A minha ideia é manter a distância entre movimentar o stop, tá, para essa região, numa das regiões que seriam de resistência do preço, tá, que seria a projeção de 0,618. Se eu fosse colocar aqui no gráfico, 0,618. Desculpa, esqueci. 1,618, exatamente aqui embaixo, onde a gente teria aqui a mesma relação de... exatamente a mesma proporção, tá? Então, na hora que o preço chega em
61,8, assim que o preço chegar nessa relação, a gente tem uma marcação, vamos dizer assim, técnica, porque seria um ponto de resistência. Então eu jogo o stop exatamente nessa mesma proporção que eu estava utilizando aqui. Para quem quiser fazer uma entrada, às vezes perdeu a entrada aqui em cima, se quiser fazer uma entrada nessa região aqui, 618, cujo take é o take profit 1, e eu jogaria o stop nessa região aqui. Como que eu calculei esse stop? 1,618 menos 1,08, tá? 0,538. 0,538, tá? Então essa linha aqui é a linha 0,538, que ela vai guardar a proporção de 1,08 em relação a 1,61, ou seja, 0,618% da expansão total. A segunda marcação que eu deixei aqui, 3,236, então aqui ó, 2,618 mais 0,618, 3,236, tá? Vamos minimizar aqui. É essa linha aqui embaixo. Essa linha aqui embaixo, tá? Eu deixei a título de curiosidade, para quem quiser estar trazendo, às vezes, operando manualmente, tá? Eu coloquei, depois eu vou trazer, eu configurei o robô para movimentar esse stop automaticamente para mim, tá? Então, para quem fez a entrada nesse ponto, assim que os preços atingirem esse ponto, ele traz o stop para cá, tá? O robô já traz o stop automaticamente para cá. E vice-versa, assim que o preço chega em 0,618, o robô automaticamente traz o stop para cá, 1,08% da projeção. Ou seja, um pouquinho acima do que seria o range de sexta-feira em relação a esse ponto. Tá? Em relação a 0,618, a hora que eu subtraio 1,08, eu chego nessa projeção que é um pouco a mais do que o range de sexta-feira. Tá? Ok. Então a gente ainda tem essa outra marcação aqui, que também seguiu o mesmo raciocínio que foi trazido aqui, tá? Eu não quero ficar prolongando o vídeo demais, eu vou deixar aqui agora a leitura dos pontos. Então, os pontos que foram marcados, stop loss, aqui em cima, entrada 1, 1.06, 2,6118 a take profit 1, 4,236 take profit 2, 2,678, adicionei 0,06 a 261,8, entrada 2, cujo stop loss 2 foi calculado subtraindo 1,08 de 2,678, o que nos traz o stop loss aqui nessa marcação, tá? As marcas que eu mencionei com você, as marcas onde o robô vai me levar os stops, tá? Então essa marcação aqui 0,538 é 1,08% a menos que 161,8. Essa marcação aqui, ela está mais a título de curiosidade, quem quiser seguir tendência manualmente. Essa marcação de 3,236, a hora que eu subtrair 1,08, eu vou chegar em 2,156, que é 2,156, é essa marcação, tá? Então o preço chegou aqui, o robô traz o stop para cá, tá? Quem quiser estar acompanhando manualmente, o preço rompeu essa região, traga o stop manualmente para cá, tá? E eu deixei aqui no gráfico essa linha aqui, eu não tenho interesse em manter ela, porque ela é muito próximo do que seria a minha marcação de stop loss 2, então eu prefiro não manter ela no gráfico, para o gráfico não ficar confuso e, vamos dizer assim, menos carregado, tá?
Aqui, como eu estou visualizando em M30, é para explicar o raciocínio, tá? Observe como no euro-dólar, nessa semana que se passou, ele respeitou de maneira muito precisa as marcações, tá? Então eu venho aqui em H1, exatamente como eu falei com vocês, o mercado ele abriu nesse candle aqui, com esse gap. Então eu faria uma entrada, nesse caso aqui, uma entrada de pullback. O preço voltou, buscou a média móvel, buscou o que seria o ponto de entrada, tá? E aí seguiu tendência. O que é importante salientar aqui também? O que eu venho observando em vários gráficos é que na maioria das vezes o preço só tem força até para chegar no Take Profit 1. Então a minha ideia é, os diversos gráficos que estão aqui embaixo, eu vou estar usando esse setup nesses diversos gráficos, tá? Seguindo tendência, observando a média móvel, seguindo tendência, tá? Deixando já pontos fixos para entrada e para stop, tá? Entrada seguindo tendência em 0,6% a mais do que a projeção de sexta-feira, objetivando para a semana um alvo só de take profit. O único gráfico essa semana que se passou, do dia 25 de setembro até o dia 29 de setembro, o único gráfico que teve força suficiente para buscar até a projeção que seria o take profit 2, que é 4.236, foi o euro-dólar. Nenhum dos outros gráficos teve força para isso, tá? Então, assim, uma coisa que eu considero interessante, busca o take 1, tá? Buscar o take 1. Se acontecer do gráfico igual nesse candle, a pessoa tiver tido a oportunidade de ter acompanhado esse rompimento, aí a partir do momento que o preço rompeu esse rompimento, aí sim eu posso desenhar a minha entrada, tá? No teste, no reteste desse do Take Profit 1, que é 261.8, o preço testou 261.8 e voltou, fez a tendência. Então, no caso de quem teve a oportunidade de acompanhar o rompimento, fazer a entrada 2. É interessante que em 3 candles, um candle rompeu, depois o segundo candle e o terceiro candle retestou. Se a pessoa não tivesse necessariamente acompanhando isso aqui, ele ia perder essa entrada, porque o preço não voltou aqui mais novamente, ele ia perder a entrada, tá? Outra coisa que acontece, é muito próximo, o Take Profit 1 é muito próximo da entrada 2. Então já deixar a ordem programada para ela entrar automaticamente, sem aguardar um rompimento na entrada 2, eu não acho legal, porque muitas vezes o preço vai somente tocar aqui com alguma sombra e depois vai voltar em pullback dentro da mesma semana e vai sugar nosso lucro todo, tá? Então eu aconselho a entrada 2, fazer ela somente a hora que tiver verificado o rompimento da projeção 1 do Take Profit 1. Trazendo aqui mais algumas considerações em relação ao setup, tá? Eu trouxe aqui a calculadora do MyFXBook, tá? Eu vou trabalhar o risco dessas ordens em 1,2%. Então eu trago aqui em M30 meu ponto de entrada em relação ao meu stop. Eu tenho um stop de 73 pips. Então, com o meu capital atual de 1.430 euros, no caso, mudar a moeda aqui, apesar de que não vai mudar, eu tenho entrada de 0,028% com 1,2%. Quem quiser ser mais conservador, 0,23%, aí já faria uma entrada de 0,02%. Ou quem quiser ainda ser mais conservador, ainda 0,5% na ordem, uma entrada de 0,1% ou 0,7% da ordem. Então 0,016 já daria para trabalhar com 0,2. Então depende de como você for conservador. Um trader agressivo, no máximo, ao meu ver, 2%, faria uma entrada aqui até de 0,05%.
eu não me sinto confortável, tá? Eu perderia aí 28 euros nessa ordem. Eu acho muito para mim, se caso eu venha a ser estopado. Ao meu ver, o risco máximo que eu gosto de correr é de 1.2, tá? Mas isso aí fica a critério de cada um, onde eu vou perder até no máximo 16 ordens, 16 euros com essa ordem. Como eu vou estar entrando, nesse caso o lote aqui meu seria 0.03, eu acredito que eu perderia aí, vamos pôr 1.3 aqui para a gente ver qual que seria o cálculo. Exatamente, eu perderia 18 euros caso eu venha a ser estopado, 18.6 euros, tá? Então aqui, ó, para quem quiser ter uma maior facilidade para fazer os cálculos do tamanho dos lotes, qual risco a pessoa quer correr, traga suas operações aqui para o MyFXBook, tá? Para a calculadora do MyFXBook. E a última coisa no setup que eu gostaria de estar mostrando é os cálculos que eu fiz para o robô. Tentar dar uma passada rápida aqui, tá? O robô fazendo essa movimentação técnica, conforme eu quis explicar aqui. Voltar aqui para o H1. Então tá aqui o robô fazendo essa movimentação técnica, onde 0.358 está um pouquinho abaixo aqui do que seria esse stop loss 2, coincidido o stop loss 2 ser um pouquinho acima de 161.8, tá? Ele é um pouco acima, inclusive até faz sentido isso, se você for pensar aqui, 261.8, 161.8, então é uma projeção de 100% de sexta-feira, então eu preciso do meu stop estar posicionado um pouquinho acima. Mas então o que eu quero dizer? Na hora que o preço toca 0.618, eu trago meu stop, o robô vai trazer meu stop exatamente para o que seria um pouco acima do range de sexta-feira em relação a 0.618 de avanço da projeção. O stop vem de maneira técnica um pouco acima dessa um pouco acima do range de sexta-feira, tá? E aqui, e os cálculos, eu vou trazer os cálculos a título de curiosidade. Então 0.358, tá aqui os cálculos. O take profit inicial de 1.558%, por quê? Porque eu subtraí 0.06 de 1,61.8. Então, take profit é 1.558 da projeção de sexta. O stop loss 1,08, porque eu estou perdendo 6% na entrada e mais 2% acima da projeção, 1,08. Fazendo a regra de 3, 1,618, que na verdade é 1,558, é 100% da projeção, 0.618 subtrai 6%, é 35,85, tá? A hora que a gente veio aqui para o robô, 35,8, tá? Em 618, 558, para manter a mesma distância do stop, devo subtrair 1,8 da projeção, logo 0,058 menos 1,08 é igual a menos 0,522. Então, fazendo esse cálculo, 1.558 é 100%, eu subtraí daquele ponto lá de 0.618, que para projeção é 0,558, eu subtraí 1.08, mantendo a mesma proporção, menos 0.522, eu achei um X de 33.5, é meu primeiro stop, tá? Quem quiser fazer isso manualmente, observou o rompimento, o candle, então vamos lá. Para quem quer fazer um trade manual, sem fazer essas entradas mecânicas, tá? Então a pessoa vai fazer aqui, o preço já abriu rompido, tá? O preço estava acima do rompimento, acima da média móvel. O preço já abriu, o primeiro candle que abriu na sexta-feira, ele já abriu com gap muito grande, tá? Já abriu rompendo.
Então eu já faria uma entrada que seria uma entrada de pullback, tá? Uma entrada muito segura, porque já tinha sido feito o rompimento. E então não teria que estar aguardando o rompimento, eu já poderia deixar a entrada desenhada. Stop aqui. O preço rompeu. A região do stop loss está muito próxima a 61.8. Essa região do stop loss está muito pouco acima dessa região. Então o que aconteceria? Assim que a gente observa o rompimento dessa região, que seria esse candle, eu poderia manualmente trazer o stop para cá, tá? E essa linha aqui a gente não pode confundir, tá? Não daria para trazer stop, aí já deixa o stop movimentar por si só, porque essa região aqui ela se refere ao stop da ordem de baixo, tá? Só para não fazer confusão no setup, a pessoa deve lembrar disso aqui. Essa aqui seria o stop para a hora que o preço rompe essa projeção de 618 da ordem de baixo, tá? Só para não fazer confusão, porque senão você traz o stop aqui de novo, apesar de que esse stop provavelmente deve ser técnico também. Vamos fazer a projeção aqui. Entrada stop, 618 stop. Então também estaria aí, ó, seria, por coincidência, até nos traria, né? Esse aqui não faz parte do que eu tinha desenhado para o meu setup, mas para quem quiser fazer o trade manual, o preço rompeu essa região, posso já trazer meu stop para o 0 a 0, tá? Quem quiser fazer esse trade manual, e depois deixa bater take, tá? Seria interessante isso aí. Eu posso talvez até mudar as configurações do robô, mas eu prefiro fazer só uma movimentação do robô. A minha segunda movimentação que foi desenhada para o robô é a hora que eu já estou quase conseguindo o take final, tá? Para evitar aquela ordem que a gente consegue estar muito próximo da projeção que a gente imaginou, e o preço não consegue chegar no 100% do nosso alvo, e a ordem volta e a gente deixa de segurar nosso lucro. Então eu optei por essas projeções aqui. As marcações de Fibonacci 23.6, 382, 618. Na hora que eu subtraio 382 de 618, eu encontro 23.6. Então, seguindo o mesmo raciocínio, na hora que eu subtraio 382, eu subtraio 23.6, eu encontro 14,6, que seria o que eu deixei aqui de stop loss. A hora que eu subtraio 14,6 menos, aliás, 23,6 menos 14,6, eu encontro 0,9%. Então, de certa forma, são marcações de Fibonacci, tá? Obviamente aqui não me dá um stop técnico, tá? Na hora que o preço atinge 91%, obviamente eu não tenho um stop técnico, mas eu já estou aqui segurando meu capital, segurando meu lucro, tá? Eu até trouxe uma curiosidade. Por curiosidade, 85,4% da projeção de 1558 é 133% da projeção de sexta-feira, tá? Então eu já consegui realizar mais de 100% daquela minha entrada, tá bom? E aí, para quem está fazendo um trade manual, então eu aconselharia, deixa bater o take. Caso o preço venha e rompa o que seria a entrada 2, aí sim você joga uma ordem, uma ordem pendente, uma ordem no caso da volta do preço, tá? E objetivo take nessa região. E se quiser ir trazendo stop, tá? Fica a critério aí de cada um. Ok? Quem quiser fazer o trade manual, meu objetivo é menos acompanhamento, deixar o robô fazer essas pequenas movimentações do stop para mim, tá? E queria trazer a título de curiosidade o gráfico do USDJPY. O que a gente teve para a semana anterior, tá? A semana anterior a essa que passou 25 a 29/9, tá? 3, 4, 5, meu range de sexta-feira é esse aqui. Na hora que eu venho em H1, preço acima, H4
preço acima, então eu vou objetivar pontos de compra, tá? Vou entrar nessa semana somente comprado. Vocês viram que eu não marquei o ponto 0 nem o ponto 1.0, porque na hora que eu vejo esse candle aqui fez a máxima da sexta-feira e esse candle aqui fez a mínima, é só simplesmente eu trazer meus pontos bem próximo a eles, que ele automaticamente, olha aqui, ó, ele já vai puxar as projeções para respeitar exatamente a máxima e a mínima aqui dessas marcações, tá? Então o que a gente depois conseguiu observar em H1? O preço estava fazendo pullback, não estava entrando, o preço abriu nessas candles aqui, depois quase veio ativando a ordem, mas não ativou, voltou no pullback. Então a semana quase toda até o dia 27, ou seja, somente na quarta-feira ele ativou ordem no SDJPY. Ele ativou a ordem, conforme eu já mencionei com vocês, um pouco acima do que seria o stop loss 2, é a linha 61.8. Então, a hora que o preço chegou em 61.8, o robô traria o stop automaticamente aqui para essa região. Se a gente for fazer o desenho dessa projeção de sexta-feira, trazer o 100% da sexta-feira. Ok. Só para mostrar aqui, a título de curiosidade. Então o mercado movimentando, fazendo projeções de sexta-feira, olha que interessante. Mercado movimentando, respeitando e fazendo projeções de sexta-feira. Aí. Ok, mas enfim. Então por isso que eu mencionei, na hora que eu chego em 61.8, se eu trago o stop aqui um pouco abaixo do que seria uma projeção de sexta-feira, é um stop técnico, tá? E gradativamente quem quiser manualmente então tá operando, pode ir trazendo. Então essa marcação aqui eu poderia manualmente então trazer o stop para cá. Enfim, o último gráfico que eu queria estar trazendo aqui para esse setup, para vocês visualizarem como o mercado respeitou e muito bem esse range de sexta-feira, o gráfico do ouro. 3, 4, 5, inserir. O gráfico do ouro, só antes de eu inserir aqui. Os preços já abriram com a tendência para venda, tá? 3, 4, 5, 6. Então, venda eu vou sempre marcar de baixo para cima. Tá aí. Então os preços eles abriram mais ou menos aqui nesses candles aqui, nessas regiões. O preço buscou a média móvel e aí ele fez a entrada. Vamos visualizar em M30. Fica melhor a visualização. O que eu falei, aquele ponto lá de não deixar já pré-ativada a entrada 2, tá? Porque normalmente os preços eles não têm força de buscar a entrada 2 e de buscar o take profit 2. Na maioria dos gráficos eles não têm força para isso. Então, deixa eu só ver uma coisinha aqui. O preço ele abriu. Nesse candle aqui ele ia ativar a minha ordem, eu ia ser estopado essa ordem aqui, tá? Depois, a hora que ele foi descendo, ele ativou a ordem aqui novamente, e aí sim eu consegui objetivar meu lucro, tá? Enfim, para quem pode estar fazendo um trade manual é mais seguro, tá?
aguardar. Eu trouxe o gráfico do ouro intencionalmente por isso, porque eu ia ser estopado na operação. Eu ia ser estopado aqui na hora que eu tivesse reativado a ordem, aí sim eu ia conseguir obter meu take, tá? Na hora que eu fosse fazer a relação aqui do take para o stop, que eu tomei, ia tomar um stop na semana, depois eu ia reativar a ordem, ia conseguir o lucro, eu ia conseguir um lucro pequeno aí na semana, tá? Um lucro de 0,618, tá? Mas enfim, o objetivo é ter o setup mais mecânico, tá? Para quem pode estar acompanhando e operando manualmente, obviamente é mais seguro, porque teria evitado essa falsa entrada aqui, com consequentemente esse possível stop, tá? A pessoa simplesmente poderia ter aguardado o rompimento. Assim como está acontecendo aqui, ó, se já tivesse deixado a ordem programada aqui de entrada, teria tomado stop, tá? Então teria tomado 2 stops e teria conseguido take de 161.8. Então a pessoa ia sair com saldo negativo, tá? Mas ativou, tomou stop, tá negativo, depois voltou a ativar, aí sim bateu take, mas não ativou essa ordem. A segunda ordem eu aconselho a não deixar essa entrada marcada, tá? Não deixar uma entrada de sell limit ou sell stop, tá? Não deixar no caso sell limit, não deixar uma sell limit marcada para buscar o alvo 2, o take 2, realmente aguardar rompimento, tá? E gostaria de receber comentários aí do pessoal aí do Forex SG, quem quiser alguma sugestão, alguma crítica, algum acréscimo em alguma coisa, mas sei que um dos pontos que vai ser discutido é aguardar esse rompimento real, mas não é uma realidade que eu tenho, que eu posso estar fazendo ele, tá? Se a gente for olhar os candles, é interessante isso, porque aqui ele rompeu a projeção, rompeu o meu ponto de entrada, e no caso depois aqui ele fez o reteste, testou o meu ponto de entrada e depois seguiu a tendência, tá? Seria algo do tipo trade manual, ele é mais seguro, obviamente, tá? Mas eu não posso estar em frente à tela do computador várias horas no dia para estar acompanhando esse tipo de situação, tá? Agradeço a todos. Gostaria de trazer só um gráfico como estudo, qualquer um, ainda não fez o estudo meu para domingo, tá? E GBP-USD, que é um gráfico mais onde a gente observa em H4 já, ele já está perdendo a média móvel de 72. O gráfico está já claramente desenhando para mim uma tendência de baixa, tá? Mas o preço ainda está muito próximo à média, então ele pode aqui nessa média retornar os preços, tá? Então esse gráfico aqui é um gráfico interessante porque é um gráfico de certa forma vejo um certo risco de estar operando ele. Mas aí se a gente, quem quiser inserir Fibonacci de retração, quem quiser estar operando com venda, a hora que a gente vem aqui em H1, observe que aí sim eu já vou ter perdido a média móvel, mas eu não fico muito seguro com essa entrada não. Se alguém quiser comentar, quem aí for do grupo, vocês acham que essa entrada aqui, nesse ponto, ela já é uma entrada segura? Tá? Entrada 1, stop aqui, assim que o preço tocar aqui, stop loss aqui, alvo take profit 1. Vocês acham que já é uma entrada segura? Eu posso diminuir o risco da operação se eu estou inseguro com a entrada, que é esse caso aqui, o preço está muito próximo à média, 97 pips. Eu diminuo o risco da operação, é uma opção, GBP-USD, tá?
Quais sugestões vocês me dão aí para esse gráfico? Vocês preferem entrar, preferem não entrar, aguardar mais uma semana, arriscar com menos, igual estou fazendo aqui? Qual que era o stop mesmo? Eu esqueci. Ou tamanho em pips. 97. Então, entrada aqui só para uma perda de meio, uma entrada de 0.031 lotes, tá? 0.03, minha entrada de 1.2, que me faria perder somente 7 euros, tá? Uma entrada de 1.2, que já me faria perder 17 euros, já poderia fazer uma entrada de 0.08, tá? Ou 0.07, talvez fazer uma entrada aqui de meia, de 0,5% percentual, tá? Ah, tá, GBP-TR, não, GBP-USD, bem que eu tô vendo. 0.02, tá? Bem que eu tô vendo que estava muito forte essa entrada. 0.5, uma entrada de 0.01 para esse capital que eu tenho, talvez vale a pena o risco. 1.2 eu não vou me sentir confortável com essa entrada, tá? Nesse caso aqui não vou me sentir confortável. Trazer o gráfico do euro USD. Aqui já é uma situação bem diferente, onde eu já vou me sentir confortável. O preço está buscando a média móvel, que é natural que acontece. O preço distanciou muito da média móvel, agora ele já está aproximando da média móvel. Se eu trago H4 aqui, com certeza ele já perdeu, deixou fundo aqui e deixou esse segundo fundo aqui, então ele com certeza já perdeu 2 níveis, então é uma venda muito fácil, tá? Trazendo aqui em H4. O mercado deixou um fundo aqui nessa região, e agora que ele está fazendo o segundo fundo, então eu já não fico muito seguro com essa entrada não, então ou vou arriscar menos ou não faço a entrada, tá? Situação muito diferente para o euro-dólar, aonde eu vou trazer o range de sexta-feira com certeza para venda. E então com certeza eu vou fazer uma entrada assim que o preço tocar essa região aqui de entrada 1, eu vou deixar uma sell limit preparada, tá? Com a ordem de take profit aqui, vou objetivar na semana sempre somente um alvo, tá? Provavelmente eu não vou acompanhar rompimento para buscar take profit 2, então somente um alvo, tá? Para cada um desses gráficos que eu vou trabalhar, são muitos gráficos. E se eu fosse trazer aqui para a gente 65 pips, 65 pips, o gráfico do euro-dólar com 1,2%, eu posso fazer uma ordem de 0,03, tá? Enfim, agora é isso aí. Agradeço a atenção de todos. Gostaria sinceramente que o pessoal aí do grupo fizesse algum comentário comigo, qual que é o pensamento que vocês têm, principalmente que eu trouxe aí para esse gráfico do GBP-USD. Se tiver algum outro gráfico que alguém que tiver o interesse de desenhar um setup semelhante a esse aqui que eu trouxe, qual ideia que vocês pensaram em algum gráfico, que vocês tiveram dúvida e pensaram num setup semelhante, o que vocês pensaram em fazer nesse caso e às vezes a gente discutir, tá?